queridos irmãos e irmãs que acompanham as mídias digitais dos Irmãos da Nova Jerusalém. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas nesse domingo, dia 30 de junho, solenidade de São Pedro e São Paulo. A igreja hoje celebra as duas grandes colunas da igreja, aqueles que, por meio do seu testemunho de vida, por meio da sua pregação, atestam a fé autêntica nesse Cristo, Messias bendito do Pai. Queremos então refletir hoje um pouco a partir do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a solenidade de hoje remonta justamente àqueles dois grandes expoentes da igreja primitiva, Pedro como líder principal da igreja nascente, Paulo como grande missionário, os dois que entregam a própria vida em sinal de sua fé no Cristo Jesus. O evangelho de hoje parte de duas perguntas fundamentais de Jesus. Que dizem os homens que eu sou? Aqui Jesus está como que fazendo uma sondagem acerca de como a sua mensagem, a sua identidade está sendo percebida. Jesus precisa ter um feedback, ter a compreensão de que se realmente a sua mensagem está chegando de forma correta ao coração dos seus ouvintes. Aqui nós encontramos, no primeiro momento, a essa primeira pergunta, diversas expectativas, diríamos, messiânicas. É uma forma de sinalizar ainda a ambiguidade, ainda a incompreensão de algumas pessoas que não conseguiram apreender de fato a mensagem principal que Jesus tem anunciado. E no segundo momento, Jesus se volta ao grupo dos discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? Justamente para perceber se a catequese feita por Jesus com os seus discípulos tem sido assertiva. E Pedro é quem toma a fala, mas não é uma fala pessoal, é uma fala coletiva, é uma fala que representa a fala da comunidade, a partir da qual é dita: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Na fala de Pedro nós encontramos a fé da igreja, e esta fé anunciada, proclamada, se torna uma grande pedra onde se fundamenta a fé de toda a comunidade. Na proposição correta de Pedro, nós encontramos a fé legítima da comunidade cristã. Lembrando, é a afirmação de que Jesus é o Cristo. Muitas vezes é comum no senso popular imaginar que Cristo é sobrenome de Jesus, mas nós precisamos entender que a afirmação Jesus Cristo é uma proclamação de fé que subtende-se o verbo ser. Jesus é o Cristo. Ele é o Messias bendito que o povo esperava, que o povo ansiava, o prometido nas Escrituras. E é esta fé proclamada por Pedro que a comunidade abraça como um todo. Lembrando que a fala, por mais que seja individualizada no Evangelho,
ela representa uma fala coletiva da comunidade cristã sinalizada no seu líder. Ora, a partir dessa afirmação, Pedro fala algo de Jesus e depois recebe também algo sobre a sua identidade. Jesus trata-o como pedra e aqui vai fazer um trocadilho entre o seu nome e a sua afirmação de fé. E é por isso que eu te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A afirmação coerente, correta da fé, a ortodoxia da fé gerada na afirmação de Pedro, torna-se então um elemento fundamental, fundante da experiência de fé cristã, cujo fundamento é Jesus Cristo. É Cristo que é de fato o fundamento, nele a nossa fé repousa. E nesse sentido, então, Jesus fala sobre essa realidade de Pedro, que é pedra, mas receberá então a chave da igreja, a chave do reino dos céus, melhor dizendo. Essa expressão, chave do reino dos céus, significa não uma experiência de posse. Jesus concede a chave do reino, não porque agora Pedro seja o dono ou tampouco o vigilante, diríamos assim, mas é o serviçal, é aquele que guarda, que zela, que tem a responsabilidade de fazer esse reino crescer constantemente. E aqui mais uma vez nós dizemos não só Pedro, mas a igreja como um todo. A missão da igreja é fazer com que esse reino se estenda. Nós não somos aqueles que proíbem a entrada. A ideia da chave do reino não é para trancar o reino, mas é justamente para abri-lo, para ser dispensador da graça de Deus. E essa igreja então tem como missão fazer com que o reino cresça cada vez mais. A semelhança daquela semente do grão de mostarda que vai crescendo, crescendo, e dentro dessa dinâmica do crescimento, nos é dito que as portas do inferno não poderá resistir. A ideia é que as portas representam a segurança, a força, e a imagem que é utilizada aqui é o crescimento de fato desse reino ostensivamente contra o antirreino. E tudo aquilo que vai na contramão do antirreino cabe à igreja, através do seu testemunho de fé, através da sua vivência da fé, acabar, eliminar com aquilo que é o antirreino. Em síntese, irmãos e irmãs, na festa de hoje nós celebramos justamente aquele que consegue, em nome da comunidade, assertivamente professar a fé em Jesus, que é Cristo, Filho do Deus vivo, mas também aquele que se torna o grande expoente do anúncio dessa fé. As duas grandes colunas da igreja que fazem com que ela cresça exponencialmente no primeiro século. Que nós, celebrando a festa de São Pedro e São Paulo, possamos reconhecer cada vez mais a nossa missão de igreja, que é uma ostensiva contra tudo aquilo que expressa o antirreino, toda injustiça, toda maldade, toda violência, preconceito, tudo aquilo que vai na contramão do projeto de Jesus Cristo. Como igreja de Cristo precisamos combater, fiéis ao Evangelho e esperançosos do reino que vem. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude na nossa missão e nos conduza ao reino do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.